Olá, boa tarde. Mais uma sessão aqui da Maratona Digital da Expo Longevidade 2021. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando, você que já está conosco. O meu nome é Sérgio Serapião, sou co-founder, CEO da Labora e estou aqui como host de um painel super especial para a gente falar o que tem a ver sênior com tecnologia. Eu acho que erraram, né? Porque acho que não tem nada a ver, mas vamos ver se realmente acertaram mesmo isso aqui. Não, brincadeiras à parte, talvez há 2 anos atrás não tivesse nada a ver, mas hoje já tem casos específicos, já é uma realidade. Então é disso que a gente vai falar, de casos concretos, do que está acontecendo, né, no mercado que vive uma guerra de talentos e, de repente, sêniores podem ser parte dessa solução, né? E não vou estar aqui sozinho, vou ser só o host. Quem vai estar aqui realmente debatendo são 2 super convidados queridos, e eu vou pedir até para eles se apresentar, porque senão vou cobrir metade só do currículo deles. Primeiras mulheres, né? Bia, por favor, quem é a Bia pela Bia? Oi, tudo bem? Eu sou a Bia, eu trabalho na Accenture, sou líder de RH para o Brasil. Fiz administração, pós-economia, trabalhei na Anderson Consulting lá atrás, como consultora, trabalhei junto com o Sérgio naquela época, muito tempo atrás. Depois eu quis sentar do outro lado da mesa e fui fazer RH, não só como consultora, mas como executiva, e fiquei 20 anos, 15, 20 anos quase fora da Accenture, e voltei em 2015 para a Accenture para assumir a operação, a liderança de RH aqui no Brasil. E também eu sou mãe da Clara, que tem 15 anos, mãe do Marte, que é um cachorro de 4 patas, e é uma pessoa feliz. Essa sou eu. Ai, que delícia! Adorei. Não fui tão assim, né? Olha como ela se descreveu completa, né? Marcondes, quem é Marcondes, então? Vamos lá. Alguém que quer ser tão feliz quanto a Beatriz, né? Ó, Muito legal estar dividindo aqui com ela. Gente, é um prazer. Eu sou o Marcondes, eu sou diretor de marketing e produto aqui na Microsoft no Brasil para soluções de negócio. Então, CRM e ERP aqui na Microsoft, fora a queridinha da vez que eu brinco aqui na Microsoft, que é a Power Platform, que é uma solução low-code que permite qualquer pessoa, mesmo que não seja de tecnologia, programar. E, cara, eu sou entusiasta da tecnologia e um entusiasta do tema de inclusão geracional, porque eu estou vivendo esse desafio, né, de você ver no Brasil uma necessidade gigantesca de profissionais de tecnologia e a gente não ter de onde achar esses profissionais. Quer dizer, não tinha, porque a gente tem esses profissionais, são esses profissionais sêniores que vão trazer para a gente uma maturidade, um conhecimento que a gente realmente precisa deixar de desperdiçar. super legal. Então, vocês já viram, né, pessoal? Estamos aqui com nada mais, nada menos do que com a Bia, com o Marcondes, representando aqui Accenture e Microsoft, 2 pesos pesados de tecnologia, falando como que efetivamente sêniores têm a ver, são parte dessa solução. Bia, pegando o gancho aqui do que o Marcondes falou, quando foi ali a primeira vez que na Accenture... Bom, a gente vem, assim, a agenda de talento é uma agenda quente na nossa empresa, porque nós somos uma empresa de gente, né? E tecnologia, com toda a transformação digital, que começou há muitos anos atrás, vem sendo uma demanda recorrente e cada vez mais crescente. Eu diria que a gente parou realmente para olhar isso muito mais com o foco em longevidade, com o foco também em ampliar a base de talentos, nesse momento pós-pandemia não, né? Pós-fase 1 da pandemia, que eu diria que foi aí após metade o início da pandemia, né? após o início da pandemia, que a gente achava que ia acabar, né? Aquele ano fiscal, ele acaba em agosto, então estou pensando em agosto do ano passado. Mas foi nesse momento de fase 1 de pandemia que a gente vinha já trabalhando com as organizações de transformação digital, isso já fazia parte do nosso DNA, né? Cresceu muito nos últimos anos, mas com a pandemia, a aceleração digital, de fato, aumentou significativamente. Virou uma realidade de muitas empresas. Virou uma realidade das empresas que estavam um pouco mais lentas de retomarem o seu foco, porque os negócios precisavam se reinventar de fato. E também a gente viu que a pandemia não ia embora tão cedo, né? Então, acho que as empresas voltaram a investir, a acelerar, e foi nesse momento que a gente falou, olha, como é que a gente vai dar conta de... A gente viveu aí um período de normalidade, mas de um pico muito grande de demanda de transformação digital e de tecnologia, e foi nessa hora que a gente parou para discutir alternativas.
E a questão da longevidade foi numa experiência pessoal que eu tive com você, que a gente olhou isso em 2018, era uma agenda que estava ainda começando, talvez não com uma plataforma tão quente ainda, né, de precisamos, de fato, acelerar, e aí acho que vem a possibilidade de colocar isso na discussão, de falar, por que não? Se a gente tem mais de 50 milhões de brasileiros com mais de 50 anos, se a gente tem pessoas com maturidade e muitos deles com uma formação anterior em tecnologia e que talvez hoje estejam fora do mercado, ou estão no mercado em funções paralelas. Então, foi nesse momento que a gente resolveu investir mais pesado nisso. E pegando o que a Bia falou, Marcondes, a gente pode dizer, então, que vocês viveram alguma coisa parecida com isso? Ou seja, a pandemia, se por um lado colocou as pessoas mais velhas naquela situação de grupo de risco e foram muito afastadas do mercado, por outro lado, também acelerou a digitalização, crescendo a guerra de talentos, logo também o convite para reingressarem no mercado, né? Vocês estão vivendo isso também lá na Microsoft, essa grande guerra de talentos? Como é que vocês estão sentindo o mercado? Uma guerra que eu brinco que está quase sangrenta. Quase, eu não sei se é quase. Quase sangrenta. Por que eu brinco, né, que é uma guerra mesmo? Porque olha a situação. A gente forma por ano uma quantidade de profissionais novos de tecnologia, seja cientistas da computação, engenheiros da computação, analistas de sistemas, pessoas que têm algum tipo de conhecimento de tecnologia numa proporção menor do que a demanda. Então, a Associação Brasileira de Software, ela diz o seguinte, deixa eu até pegar o dado correto aqui para não falar besteira aqui para vocês, tá? Mas olha só, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, a Brascom. A necessidade atual, por ano, são 70 mil profissionais novos. Só que as nossas universidades no Brasil, a gente forma 46. Se você olhar ao longo de quase 4 anos daqui para frente, em que a demanda deve aumentar, mas a quantidade de formação manter, a gente só aumenta ano a ano esse buraco tecnológico. Qual é o impacto? Se você parar para pensar, hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, os bancos entenderam que são empresas de tecnologia. A gente pede comida pelo celular, a gente pede carro pelo celular. Então, todas essas empresas precisam de desenvolvedores. Aí você tem um problema. Se eu tenho um gap de profissionais, aí você fala o seguinte, as pessoas estão tentando resolver isso de alguma forma. E aí você tem o quê? Como em qualquer profissão ou qualquer área de atuação, as diferentes capacidades dos profissionais. Você tem profissionais mais qualificados, profissionais não tão qualificados. Como o mercado demanda muita gente, isso está misturado. Então, você vê ambos os tipos de profissionais encontrando lugar. Só que o resultado são empresas com projetos com maior dificuldade, retrabalho, falhas em produto, porque o que é um profissional não experiente, com algum gap, que causa esse tipo de desafio. Aí você olha na outra ponta, peraí, mas eu estou desconsiderando também, o mercado está sendo punitivo para quem é maduro, para quem tem bastante tempo de experiência no mercado, que está sendo desconsiderado dessa nova leva, vamos dizer assim, de tecnologias de internet, de mobilidade, de inteligência artificial, linguagens mais modernas de programação. E aí a pessoa fala assim, esse cara ele trabalhava com COBOL, ele trabalhava com linguagem de mainframe, ele não vai conseguir trabalhar com as novas tecnologias. Mas deixa eu te contar, esse é o tipo de profissional que traz o que o profissional novo não tem, que chama-se experiência. E a experiência não se ensina na faculdade, não se ensina no estágio. São os anos que vão trazendo essa experiência. E as empresas vão ter que acordar para que esses problemas que estão aparecendo de falhas de produto passem a não acontecer mais. Se você for tirar um exemplo, a Boeing, né? Caramba, eles fazem 737 há anos. Há mais de 50 anos eles fazem o Boeing 737. Foram inventar de fazer um novo Boeing 737, todo modernoso, com as novas tecnologias, novas formas de desenhar. Resultado, uma falha humana de projeto, pressa, falta de atenção, falta talvez de experiência, você acabou causando um defeito de projeto que parou várias aeronaves por ano. Imagina o prejuízo que a Boeing não teve.
Será que aqueles engenheiros lá da década de 60, de 70, se fossem o quê? Mentores dessa nova geração de engenheiros, não poderia diminuir esse tipo de desafio? Traz isso para o Brasil. É isso que eu enxergo. Então, a Microsoft, para você ter uma ideia, a gente hoje tem uma previsão de precisar de mais de 1 milhar de profissionais, mais de 1.000 profissionais no mercado, não para a Microsoft, mas para o mercado, novos profissionais que trabalhem com tecnologia só de CRM e RP, dado o tamanho do crescimento do mercado e da demanda. O que está acontecendo? Do Dynamics. Então, mais de 1.000 profissionais nos próximos 3 anos. Nas universidades não estão formando o suficiente, não temos encontrado esses profissionais. Mas espera aí, e o cara que implementou as primeiras versões de SAP no Brasil, as primeiras versões de CRM da Oracle no Brasil, que podem ser profissionais que talvez quisessem migrar a sua carreira e passarem a trabalhar com tecnologias mais modernas. Então, Sérgio, o que eu vejo isso sim é um problema tão sério que a gente está fazendo academias mensais de formação e, por incrível que pareça, os profissionais que estão se dando melhor, não é por incrível que pareça, é como queríamos demonstrar. São os profissionais mais experientes e mais maduros. Tá? Que legal. Posso fazer um comentário que eu achei muito interessante, porque outro dia eu até falei desses dados da Brascom. E uma pessoa me chamou a atenção para um negócio que eu não tinha pensado. Esse estudo da Brascom foi feito antes da pandemia. Antes da pandemia. Sem dúvida. Antes da pandemia. A previsão de demanda de 70 mil por ano e de 420, né, num período de X anos, foi feito antes da pandemia. Então, ninguém de nós contava, né? A gente tinha um certo plano e ninguém contava com o tamanho da aceleração que vinha. Então, eu acho que tudo isso que o Marcondes está falando coloca um senso de urgência nessa formação, né, Marcondes, muito Ainda grande. Maior. Ainda maior, né? Ainda maior. Porque perfeito. o nível de demanda de todas as empresas que viraram empresas de tecnologia, exatamente isso. E se pegar, por exemplo, né, o exemplo de vocês, o quanto que estourou a demanda, dá para prever que esses números realmente estão aí, né, com alguns múltiplos a mais. Não vamos nem falar qual é o múltiplo para não arriscar, mas alguns múltiplos a mais de gap. Né? Olha, e eu vou te dar um exemplo, Sérgio. Se a gente olhar antes da pandemia, pegar o que a Bia acabou de comentar. A gente tinha, por mês, antes da pandemia, ali por volta de janeiro, fevereiro de 2019, a gente tinha uma média de 7 milhões de usuários da Power Platform. Power Platform é a plataforma que inclui Power BI, que é uma ferramenta de analytics, de construção de gráficos, e Power Apps é uma solução para a criação de aplicações sem precisar de código. Ou seja, a gente também já percebeu que, como a gente não vai ter todo mundo sendo capaz de ser um profissional de tecnologia, a gente transforma todo mundo em alguém capaz de criar uma aplicação. Eram 7 milhões de usuários. Um ano depois, então você move o ponteiro um ano depois, 16 milhões, exatamente 12 meses depois. Então, essa é a proporção que a Beatriz falou. A gente sai de 7 milhões de usuários numa plataforma que já é low-code, não é uma plataforma de desenvolvimento, ela é intermediária, ela não exige código. Era de 7, a gente pulou para 16. Imagina a plataforma de desenvolvimento completa, né, de linguagem de programação. E você falou uma coisa que queria frisar, assim, tem alguns lugares que os seniors podem contribuir, né, com talentos. Tem um que você já tocou, né, fazer uma transição ou um reskilling, um upskilling, né, do que eu fazia para o que eu vou fazer. Eu implementava um CRM que não se usa mais, e, de repente, agora vou começar a implementar um Microsoft Dynamics. Né? Poxa, legal, eu me atualizei. Agora, tem outras áreas que também a gente tem visto que não são tão óbvias, mas que têm dado resultados incríveis, que você acabou de citar uma, né? Que é do Power BI, de inteligência de dados, né? Porque até hoje de manhã mesmo eu estava numa discussão com um cliente, e ele estava falando assim, mas isso são tecnologias muito novas, a gente não vai encontrar ninguém que migrou, então vai ser mais difícil. E daí eu falei assim, olha, na verdade, o que a gente tem visto em algumas experiências é que o sênior, até a ciência comprova isso, que a gente vai tendo uma capacidade de resolver problemas mais complexos pelo nosso cérebro que vai fundindo, ter uma visão muito mais holística. Então, se um sênior tiver tido uma capacidade de
continuar aprendendo por toda a vida e uma boa formação estruturada, um engenheiro, por exemplo, que nunca trabalhou com Power BI, mas se passar por um mesmo processo como esse, tem se parecido uma pessoa excelente, aliás, acima da média do que um jovem que acabou de ser formado para isso, né? Então, às vezes, essa pessoa não era de tecnologia, era de engenharia, né? Ou era um matemático, né? Um físico, e de repente fez uma migração de carreira, né? A gente tem visto, teve um caso que me chamou a atenção, que era de dentistas que passaram a virar devs, né? A desenvolvedores, porque são carreiras que a pessoa teve que ficar aprendendo sempre, a aprender, não podia ficar parado, né? Essa característica não consegue fazer a transição, né? E daí você amplia muito o leque de possibilidades. Não, é exatamente isso, porque, no fundo, o que a gente está olhando, além da parte técnica, que é aprendível, são as competências que são transferíveis, né? Que Exato. Competências que esse profissional desenvolveu ao longo da vida e da carreira, quer dizer, ao longo da carreira, ao longo da vida, competências pessoais também, que vão se somar a isso, que são transferíveis para outras situações, onde ele tem a capacidade também de aprender a parte técnica, né? Eu acho que, assim, a gente vai viver um momento aqui, a gente precisa viver um momento aqui no Brasil de conscientização dessa possibilidade, né? Eu acho que é muito bom, Sérgio, que vocês estão puxando essa live, porque, claro que a gente está aqui falando de tecnologia, mas eu acho que a gente está falando de algo até maior, que é a reinserção dos profissionais de 50 ou 40 ou 45 no mercado de trabalho, né? Em função da sua contribuição e em função também do aumento da longevidade. Então, sem dúvida, tecnologia é um mercado muito aquecido nesse momento, mas acho que tem espaço em todas as áreas. Essa é a realidade. Sim, né? Perfeito. E eu acho que tem um complemento, perfeito a tua colocação, e assim, a gente está falando aqui de como a gente vai se preparar enquanto empresas também a criar novas carreiras, né? Porque uma pessoa que está fazendo uma migração, né, de carreira, ela vai estar começando nas bases, né, de uma nova carreira. Né, tudo bem, acabei de passar por um curso de BI, de Power BI, e vou começar uma carreira de BI. Só que por ela ter tido 20, 25 anos de uma outra carreira que vai fazer com que ela tenha resultados muito potencialmente diferenciados do que o jovem, talvez o próximo passo, né, não seja exatamente aquele próximo passo do jovem, né? Então, assim, isso vai trazer uma demanda de novas trilhas de carreira nas organizações, né? A gente já está vivendo isso com casos de empresas que contrataram como estagiário, né? Que é uma porta de entrada interessante. Mas daí a pessoa termina aquele estágio e daí fala assim, poxa, mas eu vou ser contratado como um zerinho aqui, olha o que eu consigo contribuir agora que eu já passei um ano na tua organização entendendo o que é isso, né? E daí nem em tecnologia, como a Bia falou, né? Em outras áreas, né? Então, assim, talvez não seja o primeiro passo que tem que ser oferecido para ela, pode ser o terceiro ou um outro, né? Acho que aqui estamos começando uma jornada de reinvenção da própria organização a partir do momento que incorpora pessoas de uma diversidade geracional. Faz sentido? Super sentido. Super sentido, porque na prática, o que a gente percebe? Eu usei o exemplo da aviação. Talvez um piloto de um avião da década de 70, década de 80, ele com algum reskilling, ele consiga pilotar uma aeronave moderna. Mas eu te garanto que um piloto que se formou nas aeronaves modernas jamais será capaz de voar sem os instrumentos da forma como aquele piloto voava lá atrás. E qual é a diferença? É o que eu acho que a gente tem, o mercado tem perdido muito essa essência, e isso vale para qualquer profissão. Eu lembro que eu fui no dentista um pouco tempo atrás e eu fiz com uma pessoa jovem num consultório super moderno, mas o procedimento ele caiu, né? Era uma prótese e ela caiu. E aí eu fui num dentista antigo, sênior, vamos chamar de um dentista das antigas, sênior. Ele, em 5 minutos, ele corrigiu e falou assim, sabe qual é o problema, Marcondes? Tem muito dentista que está se formando na faculdade que vem aqui comigo aprender como manipular os equipamentos, como manipular as coisas que eles não aprendem isso na faculdade e ele está indo para o mercado. Então, se um dentista passa por isso,
talvez um médico, talvez um advogado, talvez um engenheiro, passe pelo mesmo tipo de desafio. Claro. E esse é um desafio de mercado que as pessoas não estão percebendo, que a gente está jogando fora experiência. Quando você deixa de considerar um profissional sênior de 40, 50, 60 anos, você está jogando fora a experiência acumulada. Isso não tem preço e você não gera isso tão fácil. Vai precisar de mais 30 anos daquela pessoa nova para formar a mesma expertise que você tinha daquela pessoa que você desconsiderou. Então, é uma reflexão no mercado de como a gente faz um modelo de mentoria, um modelo de pares, em que você junta alguém experiente com alguém mais novo, e ali vai existir uma troca de experiências tão bacana de gerações, porque essa pessoa, ela não é... Eu lembro, né, minha mãe, ela tem mais de 70 anos de idade, e até pouco tempo atrás ela nem sabia o que era o WhatsApp, e hoje é tão bacaninha ver ela brincando ali, de repente ela manda umas coisas erradas, mas deixa ela mandar. Ela está sendo inserida, porque o meu sobrinho, de 14 anos de idade, está ensinando a avó de mais de 70 a trabalhar com tecnologia na internet. Então, você entendeu esse benefício? E tenho certeza que ela está ensinando um monte de coisa para ele que não está escrito no Google, não está escrito no WhatsApp, mas é uma transferência de conhecimento entre as gerações. E eu acho que esse é o ganho de equipes intergeracionais, né? Que daí você pode ter aí o que um tem para ensinar para o outro, e como você deu o exemplo do piloto, né? Talvez em 95% dos voos do piloto jovem não tem problema nenhum, né? Agora, naqueles 5, 2% que for um pouco mais turbulento, a experiência vai precisar, né? Então, assim, como é que você mantém aquele mentor, como você colocou do lado, né? Aquele copiloto ou uma outra posição, né? Tem uma empresa que a gente está lidando com, a gente criou uma coisa que chama de People Lead, né? Ou seja, a pessoa vai ser um coder, né? Vai ser um desenvolvedor, mas também vai ter um segundo chapeuzinho para liderar ali um pouco os ânimos, né? Porque não é só a experiência, né? A gente está falando também de maturidade para lidar com os problemas, né? Acho que aí tem um ganho muito importante. E também de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Ô, Sérgio, e se você me permite, assim, só agregar um negócio que você trouxe, né? Que as organizações vão ter que repensar a carreira, vão ter que repensar a estrutura e modelo de trabalho. Né? Então, a gente está, acho que exatamente nesse momento, né, e ainda tudo isso com a pandemia, né, fica ainda mais reforçado, que é, qual que é o modelo de trabalho ideal, não sei se para esse grupo, ou pode ser tanto para o jovem quanto para o mais sênior, né, neste momento, o que as pessoas estão querendo, né? Considerando a formação de competências, e claro, quando você vai ter alguém mais sênior, que já viveu outra carreira, só complementando a parte técnica, não faz nenhum sentido mesmo ele estar indo de um em um ali. Agora, será que também é isso que ele quer? Né? Então, eu acho que a gente vai viver, está vivendo, né? E talvez a gente só consiga dizer mesmo quando a gente olhar para trás, um momento muito grande de disrupção no mundo do trabalho. Né? Eu não tenho a menor dúvida, Bia. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que não é de tecnologia, mas que daria para ir para a tecnologia. A gente ajudou um cliente de varejo a trazer sêniores para atendimento, né? E daí a gente começou a ver que poucos estavam fechando o contrato. A gente conseguia muita gente, poucos estavam fechando. E a gente foi, né? Por que não está acontecendo? Daí que eu me dei conta que eu vou trabalhar 6 dias por semana, né? 8 horas por dia, e daí folgado de final de semana, assim, né? Tem mais o que fazer da vida, pelo amor de Deus, tchau, fui. Daí ele falou assim, não, vamos tentar um contrato flex, que daí a pessoa escolhe o dia e horário que ela vai poder trabalhar, daí ela trabalha 2 dias por semana, 1 dia por semana. Assim, aquela quebra de pessoas fechando o contrato acabou, porque assim, era a mesma trabalha posição, por job, era o por mesmo, projeto. Exatamente, e assim, com mais liberdade, né? Então, assim, poxa, será que a gente tem que contratar todo mundo naquele modelo que, ó, é aqui que você vai trabalhar, nesta equipe, 40 horas? Poxa, e se não for por job? E se esse projeto for legal e o próximo não for, né? Eu acho que aí, e é claro que a gente tem que mudar de novo o mindset, como você falou, porque não dá mais para querer controlar a pessoa, você vai ter que realmente estar sempre tendo um ambiente bacana para a pessoa estar voltando, né? Mas eu acho que esse é o lugar de disrupção que a gente está vivendo, né? E de desafiador para os RHs, né? É isso aí. E também eu estava aqui refletindo sobre um ponto que o Marcondes falou, né? A gente está trabalhando aqui com a Labora, numa parceria,
para acelerar essa reinserção no mercado, né? E tem sido muito interessante a experiência, porque algumas pessoas que vieram ou se candidataram no site, ou vieram por indicação, mas estão participando do processo, algumas delas já têm tanta experiência que elas não vão nem fazer parte de academia, elas já vão entrar diretamente numa posição, né? E outras estão precisando participar de academia para fazer, de fato, um reskilling, uma nova formação, um novo processo. Então, e o mais interessante é ver também os líderes se atentarem para isso, né? Quebrarem os paradigmas, quebrarem, né, os preconceitos e falarem, não faz nem sentido, já pode entrar aqui como sênior aqui ou como coordenador ali, né? Então, eu acho que a gente, só para compartilhar, que eu acho que a gente também se surpreende à medida que a gente vai avançando com o processo, as próprias pessoas se dão conta de que é um desperdício fazer diferente, né? Isso a gente, eu, assim, particularmente tenho visto muito, assim, primeiro tem uma barreira da empresa, depois ela se abre, no terceiro nível ela se encanta, diz assim, uau, mas como é que a gente estava perdendo tanto tempo assim? Que miopia era essa, né? Mas a gente ainda está nesse momento de quebrar muita barreira no começo, né? E acho que por isso que estamos aqui nessa live, para justamente colocar esses casos concretos do que está acontecendo mesmo. Já estão chamando a gente aqui para a finalização. Palavras finais. Quer começar agora você, Marcondes? Que mensagem que a gente pode deixar aqui para os RHs, para as empresas e sêniores sobre essa possibilidade de sêniores de tecnologia? Sérgio, é um assunto tão sério que pode transformar e ajudar a gente de uma forma tão rápida, porque é literalmente tirar o conhecimento que já está lá, a gente só tem que reconectar. Então, a mensagem para as empresas é que, assim, da mesma forma que você tem programas de estágio de pessoas recém-formadas, você tenha programas de mentoria e reskilling de mão de obra sênior para trazer o equilíbrio que falta hoje nas organizações, seja em tecnologia ou seja em qualquer área. Isso vai revolucionar o nosso mercado de trabalho. A gente vai ser um país mais eficiente. A gente fala sempre de eficiência no Brasil, infelizmente, a gente é um país que é ineficiente nas entregas. Nossa mão de obra, nós como trabalhadores no Brasil, a gente tem um índice de eficiência baixo. Se a gente trouxer a experiência do passado com a inovação do presente, a gente vai ter um futuro mais eficiente. Então, essa é a mensagem que eu traria para as empresas. Maravilha. Bia. O Marcon já foi tão perfeito, né? Eu acho que eu queria trazer o ponto de vista da longevidade, né? Que não faz sentido a gente pensar com a longevidade que existe hoje e que vai ainda aumentar, né? Já está com 78, vai para 85, daqui a pouco 82, 85, que a gente fique com os mesmos, olhando no passado, com a cabeça do passado, quando a gente vivia 40 anos e a gente acabava as carreiras muito mais cedo ou não. Então, o tema para mim é longevidade. Não faz sentido a gente ficar com os paradigmas de achar que alguém já é velho demais para voltar para a empresa com 50 anos, porque vai viver 80. Então, vai ter aí ainda muito espaço e muita lenha para queimar, mesmo com 60 e mesmo com 70. Então, acho que quase que assim, atualizar o software do que está acontecendo no mundo e trazer essa visão da sociedade para dentro da organização, né? Super legal. Bem, eu não preciso nem falar nada com essas duas finalizações maravilhosas. Pessoal, temos várias outras sessões aqui hoje ainda na maratona, mas queria deixar só a mensagem para mantenha-se conectado com o que está acontecendo, seja com o Grandmasters lá num programa super inspirador que está acontecendo de inclusão na Accenture, seja ali na Microsoft também se abrindo, sendo super parceira para a gente conseguir formar pessoas 50 mais para o mercado. Quem sêniores, entrem lá na plataforma da Labora, se reconectem, reiniciem as suas carreiras na idade que você tiver, no momento que você preferir, né? Então, fica aqui, muito bem-vindo, muito obrigado e até a próxima.